Vou achar aqui. Então, oficialmente, a gente está hoje aqui, segunda-feira, 20 de julho, na nossa capacitação semanal. Sejam bem-vindas, nossas consultoras, nossos consultores. E o tema técnico da nossa aula de hoje é conexão e cuidado. E hoje nós vamos falar dessa experiência sensorial, que é um grande diferencial para a nossa cliente. E hoje é dia do amigo, né? Então, um dia aí especial para vocês. Parabéns aí para todos que desenvolveram aí as suas versões, né? Entre várias amizades que a gente tem, e é muito bom que a gente pode ter diversas personalidades de amigos, e com certeza eu vou convidar vocês a fazer esse momento de conexão e cuidado com eles também, tá? Hoje eu vou colocar um pouquinho uma pitadinha aqui de família nesse movimento para que a gente possa retomar essa experiência em grupo. Tem um tempo que eu venho falando sobre isso, mas eu percebo que muitas das nossas consultoras estão deixando esse movimento um pouquinho de lado e estão querendo só trabalhar nas redes sociais e no WhatsApp, que é legal, que é bacana, que a gente já falou muito sobre isso, que temos muito campo, né, para trabalhar, mas que também essa conexão, esse cuidado, que é algo tão valorizado nos dias de hoje, é um grande diferencial da Mary Kay, né? Então, vamos trabalhar essa experiência sensorial com os produtos de beleza que a gente ama, que a gente representa, ao lado de quem a gente ama também, tá? E aí eu trouxe os 7 passos para esse momento perfeito. Então, quem precisar recapitular, quem precisar falar, Isa, eu queria uma coisa mais didática para eu me lembrar, é hoje. Esse é o momento. Vai ser rápido, didático, para que vocês possam ter essa experiência. E nós vamos ter aqui também. Eu ainda não estou vendo ela aqui, mas eu vou. Acho que ela já entrou aqui na sala. Vamos ter aqui, Tô ó. aqui, Isa. Tá Tô aí? aqui, Então, pronto. tô Vamos ter aqui. uma dica poderosa da minha querida Bárbara Amaral, que é uma expert nesse assunto, tá? Então, vamos retomar esse movimento e principalmente pensar em fazer isso numa sessão de família, né? Agora a gente vai ter um momento aí, Dia dos Pais chegando, né? E a gente precisa desses encontros. As pessoas gostam dessa energia. De sexta e sábado eu tive experiências maravilhosas, acho que até compartilhei aí nas redes sociais com vocês, e tive momentos fantásticos nos encontros com as nossas diretoras, com minhas duas grandes inspirações, Deise Ferreira e Shirley, Deise com 80 anos, Shirley com 91, até coloquei a história delas para vocês, né? Uma dica de sucesso delas, coloquei lá no Instagram, porque elas sempre me inspiraram a fazer uma sessão de cuidados da pele de excelência, aprendi muito com elas, e assim, a vitalidade, o amor, elas continuam atendendo as clientes, é lindo da gente ver esse movimento acontecer. Então, se a gente entender esses 7 passos, vai ficar mais fácil. Então, a gente vai falar do conhecimento básico dos nossos produtos, que são 7 passos fundamentais. Todos aqui são fundamentais. O segundo, a nossa imagem pessoal. O terceiro, ter os nossos produtos à pronta entrega organizados e limpos. O quarto, a forma de como a gente se conectar com a nossa cliente. O quinto, como a gente realizar o atendimento em si. O sexto, o fechamento das vendas. E o sétimo, o convite para a oportunidade, né? Então, fala que os sete passos, 7 perfeitos, né? O número da perfeição aí pra gente. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada um. Então, tanto você que é consultora nova, tô vendo Juju agora aqui também, né, Ju? Tá aí. Então, todas vocês que são novinhas, precisam entender isso. E quem já é experiente, inclusive, né, vou falar das líderes, das nossas diretoras, resgatar um pouco mais essa sequência para que a gente possa multiplicar. Porque muitos estudos mostram hoje que as pessoas estão carentes de experiências sensoriais, tá? Ah, é muito boa a internet, o WhatsApp é rápido, nos conecta, mas as pessoas estão precisando pausar.
as pessoas estão precisando, gente, ter ali um momento até de autocuidado. E quando a gente brinca, né, de falar, eu falei sério, viu? Não falei brincando, de fazer isso com a família, é muito bacana, porque às vezes está ali mãe e filha, até o marido participa, a gente incluiu aqui uma fragrância masculina, e ali a gente brinca, e o marido vê a mulher, elogia. Hoje, meu marido chegou aqui e ele me viu, eu já estava aqui toda maquiada. Ah, você está muito bonito, você vai para onde? Eu falei, minha reunião de unidade, né? A minha imagem para estar aqui com a minha equipe. Então, isso, claro, gente, massageia o nosso ego, né? É muito importante. Então, o conhecimento aqui é você, lógico, entender a função dos seus produtos, os benefícios, porque eles trazem aí algo para a sua cliente, e entender também a ordem de apresentação dos produtos. Depois eu posso disponibilizar esses slides aqui para vocês lá no grupo, tá? Para vocês terem toda essa sequência, porque isso aumenta a sua chance de vendas e também otimiza a sua demonstração. E às vezes, se você não conseguir fazer completíssima, tá? Por falta de tempo da sua cliente, enfim, vocês vão ter outras estratégias, como a bolsa 24 horas, 48 horas, como uma sessão express, que em outras aulas nós já falamos, inclusive deixei gravada. Eu acho que foi a primeira aula que eu deixei para vocês o programa Zero Estoque, né? Com o movimento que a gente fez e tem dado super certo, tá? Então, lembrem-se de ver também a explicação da demonstração dos produtos e vocês têm, não sei se meu flip chart está aqui. Eu acho que eu estava mostrando ali para uma consultora e tirei ele daqui. Mas o nosso programazinho de desenvolvimento que a gente vai mostrando passo a passo, né, da nossa sessão no flip chart, naquele caderninho da Mary Kay, que ele não está aqui agora, tá? Falar um pouquinho de imagem pessoal. Imagem pessoal, gente, não significa você gastar, comprar roupas, nada disso. Mas é você estar com a sua roupa adequada para a sua sessão. Eu lembro que quando eu comecei, eu só tinha roupa branca no meu guarda-roupa, né? Vocês conhecem, a maioria aqui conhece a minha história, fisioterapeuta neurológica, dava aula em três faculdades, atendia pacientes a domicílio, e era uma época, há 18 anos atrás, que as pessoas usavam branco, usavam jaleco, usavam roupa branca. E quando me falaram, não, você tem que ter um traje para sua sessão, eu fiquei já nervosa, angustiada, achando que eu tinha que comprar roupa. E aí a minha diretora falou assim: tem um vestidinho preto. Na época a gente usava olha, gente, não vai me deixar mentir. Deixa eu pegar essa foto aqui para mostrar para vocês. A gente usava um blazer vermelho. Vê se vocês conseguem ver daqui, ó. Eu deixo aqui para eu me lembrar. Aqui eu já estava Dick. Vocês estão vendo, ó, por baixo, não sei se vocês vão conseguir ver. É o velho vestidinho preto. Gente, eu usei tanto esse vestido que eu acho que ele ficou até gasto. E o blazer vermelho, né? Olha a Deisoca aqui, já vou aproveitar e mostrar para vocês. Olha a Daisy, nossa emérita, quando eu ganhei meu carro rosa. Aqui, quando eu comecei, foi um primeiro evento da Mary Kay, minha iniciadora e minha mestra Heloísa Johnson, em uma festa da área. E aqui os meus motivos, que eu falo para vocês que a gente precisa ter sempre os nossos motivos, ó. Era eu assim, sem maquiagem nenhuma, olheiras profundas, com duas crianças bem pequenas, tá? Então eu digo para vocês que vale muito a pena a sua imagem pessoal, ela vai se modificando. Evite usar roupas curtas e decotadas, porque você vai estar na casa da sua cliente, né? Seja elegante, tenha a sua higiene pessoal, o cabelinho ali limpo, arrumadinho. Se tiver muito que a gente não conseguiu ir ali dar aquela repaginada nele, a gente pode prender, mas as unhas feitas, a sua maquiagem, pelo menos a maquiagem básica é fundamental, né? Use a sua fragrância Mary Kay e seja pontual. Isso é muito importante, porque muitas vezes você vai ter uma única oportunidade de causar a primeira boa impressão, né? Não é que a gente aqui está falando que você tem que comprar um guarda-roupa ou que é a sua beleza
Só que é importante, né? Porque às vezes também a gente tem uma imagem pessoal, tá lá super bem vestida, toda arrumadinha, mas é grosseira com a cliente, né? Maltrata ali, chega atrasada, não atenciosa, não escuta e também não adianta nada. Então a gente tem que ter um equilíbrio, mas é óbvio que nós estamos trabalhando com imagem pessoal, com beleza, então a gente tem que ter o nosso autocuidado, tá bom? Se durante a fala, os slides e o que eu estou falando, vocês tiverem alguma dúvida, podem escrever no chat, que depois eu vou olhar direitinho aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá? Um outro ponto, né? É importante, Isa, ter produtos à pronta entrega? Sim, é importante. Existem duas perguntas aqui que às vezes vocês me falam. Isa, mas eu não posso ter produtos à pronta entrega. Ok, se você não pode, você vai começar sem ter os produtos à pronta entrega. Mas você tem que ter ciência de que pode ser que as suas vendas ali não aconteçam imediatamente, e você pode, com jeitinho, também explicar ali para as pessoas que você está começando e que você vai fazer ali o seu pedido e vai voltar para entregá-las em um outro momento. Mas é claro que o faturamento mais alto de quem gira isso mais rápido vai estar conectado, porque a pessoa que está ali na sessão, a compra muitas vezes daquela cliente é emocional. Ela passou o batom, ela gostou, ela já quer sair dali com aquele produto, né? E a gente sabe disso. Muitos estão ali entre as amigas, né? E uma elogia a outra, como é que você está, o que é que você gostou, né? Uma vez a gente fez, geralmente eu tenho pelo menos três cores de batom que eu acho importante, né? Ter um nude, ter um mais rosado e ter um vermelho. E aí a gente brincou, ela, não sei que batom eu passo, perguntei pro marido dela, qual batom você gosta mais de ver a sua esposa? E ali ele falou, né? E ali ela passou o batom e a gente fez aquela brincadeira e foi super divertido, né? Então, a gente não tá ali só para vender um produto, a gente tá ali para criar essa experiência. Mas a gente sabe que muitas vezes a decisão imediata vem da sua pronta entrega e o ticket de vendas acaba aumentando ali, tá? Uma coisa super importante, se conecte com a sua cliente. Até tem a foto ali, né, dos três tons de batom. Acabei de passar aqui e ver isso. Então, pergunte sobre a família, fala um pouquinho da vida pessoal, elas gostam de conversar. Claro que a gente não vai ficar ali numa sessão de terapia, né, gente? Mas se conectar, fazer aquele elogio sincero para a cliente que está ali com você, o grupo, né? Demonstre empatia. Se você já tinha os dados desse grupo que você vai atender, melhor ainda, porque você já vai com algumas orientações, né? Aquela amiga fala, eu tenho uma amiga maravilhosa, mas ela adora falar, ela adora um batom vermelho. Então a gente já vai ali mais ou menos entendendo quem a gente vai encontrar. Pergunte sobre o que mais incomoda atualmente, né? Sobre a pele dela. Você fazer perguntas, você vai ter ali mais subsídios do que só você falar, né? Mantenha sempre a sua educação e o seu entusiasmo, como até está escrito errado aqui, inverteram a letra, mas como eu falei para vocês, o nosso entusiasmo, ele vende. E já aconteceu de eu estar indo a uma sessão, de estar ali fazendo o meu trabalho, em um dia que eu tive um problema, que aconteceu algo que não foi agradável para mim, mas eu deixei aquele problema em casa, eu fui atender aquela cliente, fui dar o meu melhor para ela e eu voltei melhor, né? O meu entusiasmo, que era o meu Deus dentro, mesmo num dia que foi muito difícil para mim, quando eu vi o retorno daquele trabalho, eu voltei melhor, né? Então, mantenha sempre esse entusiasmo. Fale menos e escute mais. E lembre-se, a sua cliente, ela é o centro do tempo que você estiver com ela. Então, você está ali para encantar a sua cliente. E isso faz toda a diferença no seu desenvolvimento profissional e, inclusive, nas suas indicações.
Aqui, gente, eu trouxe os principais produtos para você realizar um atendimento de excelência. Tem pessoas que não vão ter todos esses produtos. Tem pessoas que vão ter muito mais que esses produtos. Mas aí eu também recomendo que, num primeiro momento, você não leve muito mais do que isso, porque senão você perde ali o seu tempo, né? Então, aqui o que que a gente tem, ó? O sistema TimeWise 3D completo, avançado, né? Que já vem com a área dos olhos, base e o pincel da base, a máscara de cílios que a gente colocou aqui, a Lash Intensity, porque não sei vocês, quem concorda comigo, vocês podem dar outra opinião, mas para mim é a mais vendida, porque ela traz um efeito de cílios postiço bem grande, apesar de eu gostar muito da nova, da Greats, eu gosto também da Ultimate, né? Mas para o impacto, para demonstração, eu gosto de fazer com a Lash Test. Um batom, e aqui eu trouxe as duas fragrâncias mais, mais novas, assim, né? A nova masculina, que eu acho que vocês já viram aí, é sucesso garantido, e a Confident Liu, que é a nossa queridinha. Mas, óbvio, se vocês tiverem outra, vocês podem levar as que vocês tenham, ok? Aqui, gente, eu não vou falar todos os passos, mas eu vou mandar para vocês, se vocês quiserem. Vou deixar lá no grupo para vocês terem o que faz cada produto, tá? Mas vou falar um pouquinho mais rápido. Aqui nós temos o 4 em 1, que é o nosso gel de limpeza para pele mista oleosa. Se ele é para pele normal a seca, a diferença é que ele vai ser em creme. Geralmente a pessoa vai lhe perguntar por que chama 4 em 1, porque ele limpa, tonifica, faz uma leve esfoliação e dá aquele glow, ajuda a iluminar a pele. E aí você vai explicando ali como ele funciona enquanto a cliente vai aplicando o produto. Caso vocês tiver alguém aqui muito novinho ainda, que nunca assistiu, nunca viu ainda uma sessão, vocês vão acessar lá a Universidade Mary Kay, o curso de novas consultoras, que vai ter também esse passo a passo mais detalhado, e vão buscar, porque a gente tem inúmeros vídeos mostrando também sobre isso, tá bom? Mas é importante que vocês tenham esse domínio, ok? O área dos olhos que vocês vão aplicar. Eu gosto de usar os dedos mais leves aqui, tá? Porque é uma região mais delicada, tem uma camada mais fina e tende a ter mais flacidez nessa área, porque ela é pouco vascularizada. E vocês sempre façam uma perguntinha no final: olha, você percebeu como ele espalha bem, é fácil de você utilizar. Então, área dos olhos, importantíssimo. O hidratante também. Muita gente que tem pele oleosa fala assim: ai, não, não gosto de hidratante, porque a minha pele é muito oleosa. Aí você fala: olha, vou lhe explicar. Justamente o hidratante ele é fundamental, só que ele precisa ser específico para o seu tipo de pele. Aqui a gente vai ter o hidratante pele mista oleosa, o hidratante pele normal a seca, e vamos lembrar aquele conceito para ela que água e óleo não se misturam. Então, muitas vezes a nossa pele, o nosso organismo produz mais oleosidade porque a pele está desidratada. E aí ele entende, esse tempo que está meio seco, vocês podem estar sentindo a pele mais seca. E se a gente não usa um hidratante adequado, o nosso organismo entende o quê? Olhe, ela está desidratada, não tem água nesta pele. O nosso hidratante é como a água que vai hidratar. E aí produz mais óleo. Entendeu? Então, quando eu explico isso, a cliente fala: nossa, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Eu falei: então, ele é importante para melhorar a sua resistência também da pele, né? À noite ele vai também selar a loção noturna que você vai usar e faz a perguntinha: o que é que você está achando da sua pele? Consegue sentir que ela está mais macia, né? Mais hidratada? E aí temos o creme diurno, que vai ser após o hidratante, não confundam essa ordem, tá? Creme diurno após o hidratante, o gel noturno antes do hidratante, tá bom? E aqui a
Importância do filtro solar, né? A gente vai reforçar isso e também vai perguntar o que é que você está achando da sua pele, viu como esse produto é leve, ele espalha super bem. Então você vai treinar um pouquinho para que você tenha essa sequência. E é claro, pode dar anotadinha. Se você tem um flip chart, ele já vai te ajudar, né? Você não precisa gravar tudo isso. Você anota os seus principais pontos para você lembrar na hora. Esse queridinho, gente, ele faz uma grande diferença na hora da sessão, porque eu falo que ele é bonito, né? Aquele frasco bonito, porque ele é transparente. Eu nem peguei ele aqui, mas dá para vocês verem. E elas ficam curiosas, que são aquelas bolinhas, né? Então eu falo, olha, nessas bolinhas você vai ter ali os peptídeos, ingredientes revigorantes, resveratrol, e na hora que você aperta ali o pump, ele sai imediatamente in natura e você deixa a Mary Kay cuidando da sua beleza enquanto você dorme, né? Aí eu falo, não é demais isso, gente? Não é mesmo? Então você vai interagindo ali com as suas clientes. E a nossa base, que dispensa apresentações, né? Ela é a número um do Brasil. Hoje eu trouxe a base Timewise, apesar da gente estar com a base at Play na promoção, mas eu gosto de fazer a demonstração com a nossa base Timewise porque ela é a número um do Brasil. É claro, eu tenho uma cliente mais jovem que não precisa ali do antidade, eu posso oferecer a promoção, eu posso falar que eu tenho uma base com um preço mais acessível, que também é muito boa, mas a nossa figura, carro-chefe número um, é a nossa base Timewise, que oferece essa cobertura impecável com ação anti-idade em um único produto. Tudo bem? Com o pincel, gente, faz muita diferença. Mas se você falar, Isa, eu não tenho um pincel, inicialmente vou aplicar com o dedo, não tem problema, né? A primeira vez que eu fiz, eu apliquei com o dedo. Mas mesmo falando, olha, você está aplicando com o dedo, tem clientes que gostam mais, mas nós temos um pincel maravilhoso. Que se você quiser conhecer depois, né? Se você não tiver com ele lá, mas invista nesse pincel, porque vocês vão ver em você toda a diferença. E aí você vai perguntando o que é que ela está achando na sua pele. Falamos da máscara Lash Intensity, né? Que ela foi formulada justamente para deixar os cílios com volume, com comprimento, né, extremo. Uma sugestão que eu dou para vocês, faz ela passar a máscara de cílios em um olho e ver a diferença. E eu vou contar aqui um segredinho para vocês. Eu tenho 18 anos de Mary Kay. Eu não passo máscara de cílios nas minhas clientes. Vocês acreditam nisso? Não passo. Primeiro, por quê? Porque eu não sou maquiadora, tá? E segundo, porque eu quero que ela tenha a experiência. Minhas amigas são maquiadoras, eu sei que elas vão lá, que elas passam, mas muitas vezes o que acontece? No outro dia, a cliente fala assim: ela não vai estar lá, eu não vou acertar. E eu já cheguei aí na casa da cliente sem a máscara de cílios. E aí eu vou falar com ela. Olha, eu vou fazer em mim, eu sei passar em mim, eu não sei passar na cliente, tá? Então, a Mary Kay me ensinou isso. Você vai passar em você e a cliente vai fazer o mesmo. E eu brinco com ela, isso é treino, né? Eu tenho certeza que você vai conseguir. E essa máscara, ela é maravilhosa, tá bom? Agora, eu sei que vocês gostam, se vocês conseguem, passem, mas não quero dizer que é uma obrigação, porque senão muita consultora nova fala assim para mim: Isa, eu não vou acertar passar. Então, eu tô falando isso de coração para vocês. Eu não passo. Eu deixo ela passar e eu ensino e ela consegue passar e ela fica encantada. Aí ela fala: você passou de um lado, veja a diferença. Ela fala: Olha, é mesmo, fica bem diferente. Eu falei: É fácil, você vai conseguir. E você treinando. Aí outra coisa que eu digo sempre que me ajuda muito. Eu falo assim: Você tá vendo, ó? Você comprou essa máscara, você vai usar todos os dias. Mas eu não vou usar todo. Sabe por quê? Porque ela tem durabilidade de 6 meses. Qualquer máscara de cílios pode ser a marca mais cara do planeta. Uma vez que você abre, né, e o contato do ar está ali,
você use. É um produto que você tem que usar, porque senão ele vai oxidar. E tem gente que fala assim: ah, eu tenho uma máscara do meu casamento. Eu falo, não serve mais, já endureceu, né? E às vezes eu faço ela pensar: onde está a sua máscara de cílio? Ah, deve ter uns 2 anos. Eu falei: não, essa máscara já não serve mais para você, né? Os olhos é uma região extremamente sensível. Você aí pode ter ali já bactérias e tal. Não, então vamos trocar a máscara de cílios, né? Isso é super importante. Então, já falei dos batons, né? Você pode ser do time do nude, do time do vermelho, do time do rosado. Eu recomendo que vocês tenham 3 cores, porque é muito interessante. E se ela já está acostumada, eu insisto muito nas minhas clientes que só gostam do batom nude. Insisto que elas experimentem outra cor, porque eu falo para ela, o nude você já não conhece? Então pode experimentar outra. Se você não gostar, eu tenho aqui, ó, um demaquilantezinho e a gente tira, não tem problema. Mas muitas vezes elas se surpreendem, falam, ai, mas eu tenho uma boca muito grande, eu não vou usar batom vermelho. Aí eu já chego com batom vermelho. Eu falei, olha, eu tenho um bocão e uso batom vermelho. Isso não tem nada a ver. Você vai usar aquilo que você se sente confortável. Agora, é claro, não gosto de jeito nenhum de um batom vermelho. Óbvio, a gente vai dar ali uma opção para ela, né, do que ela gosta. E, por fim, aquela experiência. Tem gente que gosta de fazer a fragrância no começo, enquanto elas estão ali chegando e conhecendo, e aí já borrifa a fragrância, mas tem gente que gosta no final. Depende, para mim não é uma regra, tá? Se todo mundo chegou na hora, começou ali super cedo, eu deixo para o final. Mas já aconteceu de eu estar na sessão ali e naquela reunião e já chegaram, algumas e outras estão esperando, então enquanto elas estão esperando, eu estou experimentando ali a fragrância. E o fechamento, tá? Daqui a pouco vocês vão ter uma dica aí um pouco mais poderosa, mas eu vou dizer a vocês como eu gosto de fazer fechamento. Eu, inclusive, deixei eu tenho, deve estar lá no meu Instagram. Se depois vocês não acharem, eu coloco. Eu gravei as 5 perguntinhas do fechamento individual, tá? Então, não vou falar toda essa aula hoje aqui, mas quero lembrar vocês que vocês precisam treinar o fechamento. Tem gente que gosta de fazer em grupo, tem gente que gosta de fazer individual. Eu prefiro fazer o fechamento individual, mesmo que a turma esteja junta. E ali, naquele momento, ofereço ali um bolinho, um cafezinho, algo que esteja ali para o movimento acontecer, tá? Mas na medida que ela vai lhe respondendo as perguntas, né? Se ela gostou da experiência, dos produtos que usou, qual que ela mais gostou, a gente tem essa sequência. Você vai anotando os nomes, você vai também perguntando, e o que mais, né? Essa é uma dica McDonald's, né? Você nunca vai no McDonald's, você pede um lanche e eles não lhe perguntam se você quer mais uma casquinha, se você quer mais uma saladinha, se você quer mais uma batatinha, não é assim? Então a gente vai perguntando o que mais. E no final, você soma. Eu tenho uma amiga que ela sempre gostou de fazer isso. Ela disse que não falava os preços, tá? Depois eu vou perguntar até a Bárbara se ela fala isso. E aí eu somava e mostrava para ela: olha, ficou este valor, né? Somos produtos. Se você trabalha com maquininha, se você trabalha, se você pode dividir ou não, isso tudo é particular de cada um. Por isto temos essa aula lá na Universidade Mary Kay só falando do fechamento. Se é um ponto que você precisa ainda estudar um pouquinho mais. E para concluir, jamais deixar de falar da oportunidade, hein? É aqui que eu falo para vocês que se nós temos o melhor produto que vocês demonstraram, que vocês venderam, a gente tem na prateleira o maior de todos eles, que é oportunidade. Mas é claro que neste momento da sessão, gente, eu não vou apresentar a oportunidade para uma cliente completa, né? Não, não tem nem tempo hábil para isso. Mas eu vou, ó, deixar ali o quê? Um pincelzinho ali, né? Eu vou falar para ela, olha, eu também, além de trabalhar com esses maravilhosos produtos, eu desenvolvo pessoas para empreender.
Eu não sei se você já pensou, né, sobre isso. Se você tiver interesse depois de conhecer um pouquinho mais, será um prazer, né, estar conversando com você em outro momento. E ali eu plantei a minha semente. E lembre-se sempre de pedir indicações para o seu negócio, tanto para a oportunidade como para uma nova sessão, né? Você agendar uma nova sessão. Então, isso aí é super importante, ok? Agora eu vou chamar aqui os 5 minutinhos da Bárbara Amaral, nossa topíssima. Gente, olha, por que que eu digo para vocês que é um privilégio que vocês vão ter a ouvi-la? Temos uma meta chamada Corte. Deixa eu colocar um pin nela aqui. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Opa, aqui. Vocês estão. Agora você ficou de lado, Bárbara. Fiquei. Agora melhorou. Agora tá. Ela, gente, tem uma meta, todas nós temos uma meta, né? De concluir a corte em dezembro, mas ela já concluiu a corte dela na metade do ano. Então, ó, a gente tá na torcida aqui para ela agora. Venha cá, Bárbara. Conta pra gente essas dicas suas de ouro, aquela lapidada para que essa sessão dê super certo, querida. Boa noite. Então, Isa, é assim. A primeira coisa que eu gosto de ressaltar é que nós precisamos aprender todos os dias, né? E eu fico muito feliz porque você falou uma coisa aí e que eu não sabia em relação à máscara de 6 meses. Olha só. Já Tá imaginou se eu vendo? pensasse, eu bato a corte em 6 meses, eu não preciso estudar, eu não preciso aprender, mas eu estou aqui para aprender. E isso foi um grande diferencial, certo? Então, aprender nunca é demais. Agora vamos lá com as dicas. 95% do nosso trabalho é persistência. Então, o que que eu faço? Eu persisto todos os dias. Você falou sobre a sessão aí, né? E às vezes a pessoa acha que, eu só quero trabalhar pelo WhatsApp, eu só quero trabalhar pelo Instagram, mas eu vendo muito mais no pessoal do que pelo WhatsApp. Eu trabalho no WhatsApp, trabalho. Porém, eu tive que captar esses contatos no pessoal. Como que eu fiz? Eventos, né? Ali foi sessão de cuidados com a pele. Cliente indicando outra pessoa, eu fui lá no particular, né, pessoalmente. Foi uma sessão express, por exemplo. Eu atendi uma empresa no Outubro Rosa do ano passado. E nunca mais eu tinha vendido para essas meninas, né? Porque ainda tinha produto e tal. E aí, quando foi uma sexta-feira dessa, eu mandei mensagem para várias delas. E ela falou: vem aqui. E eu vendi ali R$ 2.000 em 1 hora levantando o fundo do carro. Mas como que eu fiz isso? Foi fácil? Só é levantar o fundo do carro e vender? Não, eu atendi elas lá atrás. Então, eu primeiro, eu coloquei produto no rosto, né? Eu fiz com que elas experimentassem as fragrâncias, a base, né? Eu faço ali coisa rápida, faço um testezinho, né, no rosto. Por quê? Porque não dá para fazer uma sessão em 1 hora de almoço, ela só tem 20 minutos comigo. Mas eu aproveito cada oportunidade. Né? Aquela cliente que me comprou um batom, eu não esqueço dela, eu sempre vou oferecendo a cada 2 meses, eu sempre vou lembrando dela, e aí vai, né? Então, como você falou aí da sessão, eu acho que é muito importante. A sessão é o que você falou. As pessoas, elas estão querendo sentir, elas estão querendo pegar, elas estão querendo ver, entendeu? E quando nós fazemos isso no presencial, tem o nosso calor humano, né? Tem a nossa forma delicada de atender. Quando é igual você falou, que eu posso estar com o problema que for. Quando eu vou atender minha cliente, eu dou o meu melhor ali. Na condição que eu tenho, eu dou o meu melhor. Eu entrego muito amor, entrego muito carinho, entrego muita atenção, eu olho nos olhos delas, né? E faço ela se sentir importante. Não importa se ela me comprou um batom, se ela me comprou um kit, mas eu faço ela se sentir importante. E isso faz com que as minhas vendas cresçam,
Agora eu quero abrir um parêntese para dizer sobre a corte. Eu bati essa corte no último dia do mês de junho. Eu já deveria ter batido ela no início de junho. Por quê? Eu viajei, eu decidi viajar, né? Eu decidi descansar, eu decidi tirar férias 10 dias. E eu trabalhei de janeiro até maio focada, né? Porque eu quero sempre estar aumentando as minhas vendas. E aí, o que eu fiz? Tirei férias em junho e quando foi no último dia do mês de junho, eu bati a corte. Poderia bater no final do ano, mas eu quero estar entre as top 20, né? Eu Vamos também. ver Eu agora. quero, eu quero entre as top 3. Vamos lá, né? Porque como eu fiz uma pontuação um pouco menor no mês de junho por conta das minhas férias, mas agora eu posso, né? Isso. É continuar um bom trabalho. Vamos ver, né? Vamos ver. Parabéns, e nós estamos muito orgulhosos de você. E, gente, assim, a Bárbara, ela é uma inspiração para nós, por isso, porque vocês observam que ela faz o trabalho originalmente, não tem é, milagre, né? Não tem Não, não tem milagre. malabarismo. Agora a Não, gente não está tem. na torcida que você vire uma diretora, tá? Dê um sorriso aqui para tirar uma foto sua, bem bonita. Opa, cadê você? Aí, muito obrigada, viu, querida? Ó, Edna disse que deu vontade de ser atendida por você, tá vendo? É isso. Bárbara, você pede indicação das suas clientes? Peço. Como é que você pede? Eu peço assim. Eu atendi, por exemplo, olha isso. Como é importante detalhes. Os detalhes vão fazer uma grande diferença. São pequenas coisas. Eu vou falar de uma pessoa que eu atendi, de uma cliente que eu atendi na sexta-feira, em um outro evento, né? Foi uma coisa rápida, ela me comprou muito pouco. E ali eu sempre ia falando com ela. Eu falei, Ju, está precisando de algum produto? Ela é uma base. Eu falei, ô, amiga, você não conhece? Aí eu já eu faço com que ela se sinta próxima, né? Não é de, como que eu posso dizer? E é assim, eu faço ela se sentir de verdade, que ela é minha chegada, minha amiga. Ela falou, Bárbara, só que eu trabalho à noite, eu saio de casa meio-dia, eu só posso de manhã. Tudo bem. Chama uma vizinha para mim, convida uma vizinha que aí eu levo a base, faço uma demonstração rápida. Eu sei que você não tem muito tempo, que você vai acordar por volta das 10. E ela chamou ali 7 mulheres. 7 mulheres. Imagina aí. Eu tinha pouco tempo para atender essas 7 mulheres, mas olha só o gatilho. Amiga, chama uma vizinha. Eu ajudei ela a pensar, você concorda? Eu ajudei ela a pensar. Chamou uma vizinha, ela falou: Ah, tem fulano, tem fulano, tem fulano, tem fulano. Ela chamou 7 mulheres, eu atendi essas 7 mulheres em uma hora, porque ela não tinha tempo. E eu não podia também, porque nós temos que entender assim, nós temos que atender no tempo da cliente. Se a cliente tem 10 minutos, são esses 10 minutos que você tem que atender, porque senão você perde a cliente, porque ela está com pressa, você atrapalha ela. E aí eu consegui vender para essas 7 mulheres. E uma dessas, né? E uma, eu gosto sempre de dar um mimo para quem me ajudou, para quem chamou essas outras mulheres. Eu quero que ela se sinta amada por mim e uma dessas hoje me mandou mensagem. Bárbara, eu postei no meu WhatsApp um produto. Bárbara, eu quero esse produto. Eu falei, amiga, aí no seu trabalho, não tem mais alguém que você poderia me indicar? Porque eu estou ajudando ela a pensar. E aí ela me indica, entende? Maravilha, maravilha. Olha, gente, é isso, viu? Vamos colocar em ação essa nossa dica de sucesso. E assim, Bárbara, muito obrigada, viu, minha querida, pelo sua dica. Já tem aqui que vão querer outra aula, viu? Ela já deu uma aula um ano passado, não foi? Ou foi esse ano? Vamos E foi marcar. esse ano, hein, Ju? É. Vamos Nós, marcar. nós vamos marcar para ter mais, tá? Mas eu Tá vou bom. só finalizar aqui com vocês. Deixa eu ver se eu consigo voltar o meu aqui. Voltei. Tô aprendendo, viu, Elis? Estou aprendendo. Então, só para dizer, finalizar com vocês, gente, que o segredo da sessão
com todas essas dicas aí também que a Bárbara colocou, é fazer, eu digo, uma sessão diária te faz uma mulher milionária. Essa era uma frase da minha mestra, Heloísa Johnson. E ela tanto falou isso na minha cabeça, né? E a gente tem esse movimento. E isso que a Bárbara falou é muito importante. Se só tem 10 minutos, gente, a sessão vai ser express, tá? Mas lembrem-se de fazer. Se vocês conseguem fazer uma sessão dessa, gente, completa, com os passos, vocês vão começar a ter um trabalho diferenciado, porque as pessoas estão cansadas, querendo um momento para que elas possam vivenciar, né? Para que elas possam experimentar. E isso é muito importante. Então, lembrem-se que quando a consultora ela diversifica as formas de vender, o sucesso está garantido, tá? Então é óbvio, não é toda cliente que eu vou conseguir fazer uma sessão completa. Às vezes vou conseguir fazer uma sessão completa num sábado, por exemplo, né? Ah, às vezes um domingo. Esses dias eu recebi uma amiga muito querida que há 18 anos ela abriu as portas da casa dela logo quando eu estava começando. E ela é minha cliente até hoje. E eu nunca vou esquecer que foi Falar pra mim, já uma comeu das duas sessões pratadas? mais difíceis, né? Porque era uma mesinha pequena, era um espaço apertado. Mas se não dá ali para a sessão, usem a bolsa 48 Quem foi horas. intrometido? Usem o momento Hum. diva, né? O momento spa das mãos, spa facial, spa detox. O importante é vocês estarem conectadas com essas clientes, tá, meus amores? Deixa eu ver se eu tenho aqui mais perguntas. Ah, Bárbara, parabéns. O sucesso da constância e persistência, tá vendo? Tá, isso deu para enxergar em você. Ô, Sheilinha, saudade das reuniões. Que bom que você veio, viu, filha? Tava com saudade de você. E assim, gente, toda segunda-feira nós estamos aqui, ó. A Andrea disse que não sabia também da máscara de 6 meses. É, gente. A máscara a gente abre e fecha ela, ó, as bactérias vão estar chegando por ali. Então, a gente tem que dizer para as nossas clientes isso, que a gente, a cada 6 meses, a gente precisa trocar a nossa máscara de cílios, oftalmologicamente orientados, viu? Os nossos produtos são testados por oftalmologistas e isto é uma regrinha aí que é muito boa e nos ajuda sempre. E a minha tia, use todo dia, viu, titia? Use todo dia a sua máscara, porque daqui 6 meses você vai ter que trocar ela mesmo. E isso faz toda a diferença. Nadir diz que no fechamento ela sempre oferece um produto que está na promoção, sempre dá certo. É isso aí, vocês vão colocando o toque final de vocês. E isto é o que faz a diferença. Deixa eu só parar aqui agora para a gente tirar uma foto de todo mundo. Vou parar a gravação também.